Esses são os livros que eu li, reli e abandonei no mês de janeiro e fevereiro. Oi, gente, meu nome é Lorena e hoje vou falar das minhas últimas leituras, até que foram 2 meses bem ok. Por janeiro eu achei que não ia ser tão bom assim, mas acabou que no carnaval eu li bastante e aí eu resolvi juntar tudo, porque janeiro começou não tão bom, fevereiro foi ok, então vamos começar. Eu já comecei daquele jeito achando que o mês ia ser péssimo de leituras, porque em janeiro o primeiro livro que eu li foi Uma Segunda Chance, da Colleen Hoover. Quem acompanha o canal já viu o projeto que eu vinha fazendo de ler livros da Colleen Hoover. Se você não acompanha, se inscreve aqui no canal. Eu vivo fazendo projeto de leitura, esse da Colleen foi o último. Vai vir aí o vídeo do encerramento, onde eu vou falar melhor o que eu gostei, o que eu não gostei, por que eu não vou ler mais os livros antigos, enfim. Uma Segunda Chance foi o último livro aí que tava para eu ler no projeto e não foi lá essas coisas. O vlog de leitura já tá aqui, vão lá assistir. Mas Uma Segunda Chance acabou que eu dei 3,5 estrelas, eu acho. Se não foi 3,5, foi 3 estrelas. É o livro da Colleen que conta a história da Kenna, uma personagem que ela ficou presa há 5 anos e aí ela vai voltar para a cidade onde ela morava porque ela não conseguiu conhecer a filha dela. Quando ela foi presa, ela estava grávida e a menina foi levada dela antes que ela pudesse conhecê-la, e aí tem todas umas questões, a gente vai descobrir o que ela fez, por que ela não pode ver a menina, aí no meio disso vai ter um romance ali, então foi um livro que eu esperava mais desse outro lado, desse lado do perdão, dela tentar, né, lutar pela filha, e nananã. Esperava uma segunda chance e recebi um romance com um personagem masculino que me irritou demais. Inclusive, eu xinguei muito ele no vlog, então vão lá assistir. E aí eu comecei janeiro achando que ia ser uma bosta, porque, né, recebi esse balde de água fria, assim, já de cara. E eu detesto quando eu começo janeiro, eu tenho uma coisa que em janeiro eu gosto de começar com um livro bom, sabe? Não sei, parece que quando eu começo com um livro que eu não gosto muito, ainda mais que eu tava com expectativas altas, depois eu não vou conseguir ler nada de bom naquele mês. Vocês também são assim? Eu tenho isso, sei lá, mas não desanimei, segui ali minha TBR. E o segundo livro que eu li foi Boa Garota Nunca Mais, provando que isso é só coisa da minha cabeça mesmo, porque que livro incrível! Em 2022, eu comecei o ano com evidências de uma traição e foi um mês muito bom de leituras. E aí eu tava achando que esse 2023, porque eu comecei com Uma Segunda Chance e não gostei, ia ser ruim, mas não foi. O segundo livro, então, foi Boa Garota Nunca Mais, que é o terceiro livro da trilogia Manual de Assassinatos para Boas Garotas. Eu não falei dessa trilogia ainda aqui no canal, porque eu estava esperando pra terminar de ler, pra recomendar a trilogia de olhos fechados. Assim, eu já queria recomendar desde o primeiro livro, mas acabou passando, eu não fiz resenha, e aí agora que eu já li os 3, com certeza fica de olho aqui que vai ter vídeo, porque é uma trilogia. Primeiro que é uma trilogia jovem, né? Eu não costumo ler esse tipo, vocês sabem bem. Só que ele é um livro policial, de mistério, de investigação, um suspensezinho, sabe? Muito legal. E eu confesso que eu me surpreendi muito no primeiro livro. Li o segundo, gostei ainda mais. E o terceiro teve um final incrível. Tava de saco cheio desses livros jovens, muito água com açúcar, que não acontece nada. Eu acabava abandonando. Mas esse, e principalmente por ser suspense, né? Vocês sabem que eu amo investigação, amo policial. Então me surpreendeu demais. E o último livro, então, a autora levou para um caminho que eu não estava esperando e que me surpreendeu. Eu li algumas resenhas no Scoob para escrever a minha. Eu já escrevi a resenha do livro. Se vocês quiserem ler lá no Scoob, todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo. E então eu já fiz resenha. E aí eu dei uma olhada no que a galera achou. E o pessoal não gostou muito do rumo que a história tomou. Mas nos agradecimentos, a autora diz o porquê dela ter feito aquilo, e eu já tinha amado antes de ler os agradecimentos. Depois que eu li, eu amei ainda mais. A trilogia Manual de Assassinato para Boas Garotas conta a história da Pipe, que ela vai fazer um TCC, isso lá no primeiro livro, tá? Mas assim, eu vou falar do geral para não dar spoiler. Então, no primeiro livro, a Pipe vai fazer um TCC e ela escolhe falar de um caso que aconteceu ali na cidade dela, que aparentemente tinha sido resolvido, né? Uma garota sumiu e ninguém encontrou o corpo e o namorado foi acusado, só que depois ele se matou
né, o corpo dele foi encontrado ali no meio da floresta, fecharam o caso e a Pipe decidiu escrever o TCC dela a respeito disso. Que na verdade não é um TCC, tá? Eu tô falando TCC, mas é tipo um projeto de conclusão ali do curso do ensino médio. E aí a diretora da escola fala, ó, você pode sim escrever sobre isso, a gente acha que não é muito apropriado, mas assim, vamos ter regras. Você pode escrever, mas você não pode falar com ninguém da família, você só pode acessar o que for público sobre o caso, ok? A Pipe fala, ok. Mas não é bem isso que acontece. E aí ela começa a ir a fundo na história, começa a perceber que tem um monte de furo. E assim, perfeito o primeiro livro. O segundo livro, ela continua ainda nessa vibe de investigar as coisas, de procurar, só que aí no segundo livro acontece uma outra situação que vem do primeiro e lá no terceiro a gente amarra isso tudo pra ter a conclusão da série. Então, já se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrita, deixa o like nesse vídeo porque eu vou trazer a recomendação da trilogia Manual de Assassinato para Boas Garotas. E aí, findamos janeiro. Aí no finalzinho de janeiro eu comecei a ler O Circo da Noite, mas eu acabei abandonando. Como eu tô falando aqui para vocês na ordem, O Circo da Noite eu abandonei. Nossa, foi meio decepcionante porque eu tava com muita expectativa. Eu achei que eu fosse gostar da história, mas assim, foi muito lúdico pra mim, sabe? Não, achei que na metade não tava acontecendo nada, eu não tava indo pra lugar nenhum, eu tava com muito mais pergunta do que resposta, e eu senti que o livro ia acabar daquela forma, sabe? O leitor tem que fazer interpretações, ao mesmo tempo que é uma narrativa imersiva, tem alguns capítulos que você é o protagonista da história, sabe? A autora vai te guiando, tipo assim, você chegou em tal lugar e viu isso, isso e isso. A ideia é muito legal, eu só acho que a forma que foi trabalhada não foi pra mim, não vou nem falar que a autora não soube aproveitar o que ela fez. Mas eu acho que pra mim não rolou. O Circo da Noite é um circo que ele chega nos lugares assim, do nada. E na verdade, ele só abre à noite, assim, quando o sol se põe. E aí, do nada, você tá vivendo a sua vida de boa, de repente tem lonas ali, preto e branco, o circo é preto e branco. E aí você entra no circo e ele é um circo enorme, tem várias tendas, em cada tenda que você entra tem uma coisa. E aí tem uma competição, é fantasia, tá? Mas é uma fantasia que ao mesmo tempo eu esperava, né, que fosse um mistério junto com uma fantasia, uma coisa mais contemporânea, mas que também não é tão atual. E é o que acontece, só que a história vai e volta tanto no tempo, entre os anos, que eu não tenho nem como falar quando começa. Então, assim, ele é bastante contemporâneo, mas ao mesmo tempo também não é. E isso já começou a confundir minha cabeça, porque ele volta muito, depois vai muito pra frente. E aí, o que eu queria? Eu queria ver mais do circo. Aí tem uma competição no meio dos dois personagens principais. Eles vão ter que competir um com o outro, só que lá no meio do livro eu ainda não tinha entendido do que ia se tratar essa competição. Eu não tinha entendido ainda como o circo funcionava, o porquê dele ser assim, quem estava por trás da competição eu até entendi, mas eu não estava entendendo os porquês, eu não estava entendendo nada, na verdade. Então eu achei uma escrita muito lúdica, muito lúdica. Eu tinha que ficar interpretando as coisas e começou a me irritar e eu decidi abandonar. Tava em 43% do livro, acho que eu li até bastante. E aí eu decidi abandonar, nem peguei spoiler também. E eu acho que eu não vou prosseguir com a leitura. Eu vou esperar alguém colocar um spoiler lá no Scoob. Depois eu vou até pesquisar, ver se já tem algum vídeo de alguém fazendo resumo. E é isso. Infelizmente, foi uma experiência de leitura que não deu certo pra mim, O Circo da Noite. Depois eu reli Daisy Jones and the Six. Nessa hora que eu tô gravando esse vídeo, eu já terminei de assistir os 3 primeiros episódios da série. Estou meio preocupada, inclusive já falei lá no Instagram, estou gravando um vlog também do que eu tô achando da série, mas eu já falei lá no Instagram por que eu fiquei um pouco preocupada com os 3 episódios. Vai lá me seguir que eu tô sempre falando das minhas últimas leituras, do que eu tô assistindo, enfim. Eu reli pra assistir a série, porque eu não lembrava de nada. E também eu fiz um vídeo aqui no canal, vai estar aqui nos cards, do resumo de tudo que aconteceu no livro. Contei tudo, fiz um resumão mesmo pra gente fazer aquele esquenta, né, antes de ver a série, já que eu tinha lido há muito tempo. E assim, foi uma releitura maravilhosa, eu mudei algumas concepções. Se você já viu o vídeo onde eu faço o ranking dos meus livros favoritos da Taylor Jenkins Reid,
você já viu que eu não considero a Daisy lá essas coisas. Eu continuo achando a personagem da Daisy um porre, mas nessa releitura eu meio que consegui compreender o lado da Daisy totalmente. Eu fiquei muito mais apaixonada pela história do que eu já era. Só que eu comecei a olhar por esse prisma, assim, da Daisy, de tudo que aconteceu. Eu comecei a compreender mais a personagem. Caso você ainda não saiba do que se trata Daisy e Johnny, ou você assiste o meu vídeo que eu conto tudo o que aconteceu no livro, ou eu vou te falar que é o seguinte. É uma banda famosa ali dos anos 70, que quando eles estavam no auge, a banda acabou do nada. E no livro a gente vai descobrir o que aconteceu até eles chegarem nesse ponto que eles estavam super bombando e a banda ter acabado de uma hora para outra. E o diferencial desse livro é que ele é escrito na forma de entrevista, né? Temos uma repórter entrevistando todos os membros da banda, desde quando ela se formou até o momento que ela terminou. E é um livro fantástico, eu amo a autora. Saiu a adaptação agora, como eu disse, eu tô meio preocupada, mas só vi 3 episódios, né? Não vamos julgar ainda antes. No final do mês, provavelmente, vai sair o vlog aqui, porque os episódios vão terminar de ser liberados no dia 24 de março. E aí, até lá, eu já espero estar com todas as minhas opiniões formadinhas pra editar o vídeo e aí eu posto aqui pra vocês. E aí, depois desse, eu li Charlie Donlia novamente, Uma Mulher na Escuridão. Eu gosto do Charlie Donlia. Ele é muito ame ou odeie, mas esse já é o segundo livro que eu leio dele e eu acho que eu estou no time do ame. Muita gente não gosta dele por A Garota do Lago, inclusive eu tô deixando esse livro por último, porque é isso que eu falei, muita gente ama, muita gente odeia, mas tem resenha aqui do primeiro livro que eu li dele, que é Deixada para Trás, que eu adorei e não foi diferente com Uma Mulher na Escuridão. Eu amo, né, livro policial, e eu gosto desse autor porque, por ser homem, ele escreve personagens femininas de uma forma muito real. Ele coloca uma característica ou outra diferenciada, ele não coloca as mulheres em papéis bestas, sabe, nos livros dele, e eu gosto disso. Aqui, por exemplo, em Uma Mulher na Escuridão, nós temos 2 personagens muitíssimo importantes, já que a narrativa, ela é entre passado e presente, né? A personagem principal do presente, que é a Rory, ela é uma advogada e o pai dela também é advogado, só que o pai dela morre e ela precisa pegar todos os casos do pai dela e decidir o que ela vai fazer. O pai dela tem um escritório e, olhando ali os casos, a Rory percebe que um dos clientes do pai dela é um homem que foi acusado de matar, assim, tava tendo um serial killer há 20 ou 30 anos atrás. Desconfiavam que era esse cara, só que só acharam um corpo e mesmo assim nem conseguiram fazer ligação com ele, mas conseguiram condená-lo supondo que ele era esse serial killer. Só que o cara era um preso exemplar, nunca deu problema, nunca conseguiram achar as provas. E a Rory fica meio preocupada, porque ela não estava entendendo por que o pai dela estava defendendo esse cara. E para completar, ele estava prestes a sair da cadeia, porque realmente não tinha nada que mantivesse ele lá todo aquele tempo. Alguns recursos antes vinham sendo negados e depois, do nada, o recurso foi aceito. Só que o pai dela morreu e ela precisa dar conta de resolver isso. Paralelo a isso aí que tá acontecendo, a gente tem a história da Angela, que lá atrás, quando esse serial killer estava atacando as pessoas, ela tinha um problema muito grave ela era obsessiva. Quando ela ficava obcecada por uma coisa, ela ia até o final. E isso fazia mal pra ela se coçava toda, se arranhava e passava mal. Enfim, a Angela é uma personagem bem complexa e muito importante aqui para a história. E ela e a Rory vão acabar tendo uma ligação, ainda que elas não queiram e ainda que seja em décadas totalmente diferentes. E a condução dessa história é muito boa, eu gostei muito, eu dei 4 estrelas. Depois disso foi a vez de Greenwich Park. Eu embalei na leitura de Uma Mulher na Escuridão, decidi continuar do mesmo jeito, porque como eu tinha lido muito rápido Uma Mulher na Escuridão, eu falei, eu não vou mudar, vou manter, vou continuar aqui no policial, no suspense, porque se tá dando certo, né, não tem por que eu mudar de gênero e de repente ficar empacada. E foi muito bom ter lido Greenwich Park, porque eu já queria ler algum livro dessa autora, a Catherine Faulkner, e eu tinha visto, acho que a Rê do Palavras Radioativas, ela fez uma resenha que falava muito bem desse livro. Eu já tava com ele no Kindle, falei, então vai ser esse. E também gostei, dei 4 estrelas.
Esse aqui, ele é um suspense puxado ali para um thriller familiar, um suspense doméstico. A gente tem a Ellen, que é uma dona de casa, rica e grávida, e ela tá de licença maternidade, porque ela tá prestes a ter o bebê, mas ela já perdeu muitos bebês antes e ela teve que sair um pouquinho antes. Então, teve que sair de licença, né, no caso, um pouquinho antes. Ela tá ali meio entediada, fazendo curso pré-parto, e o marido dela nunca aparece. Nos primeiros, sei lá, 20, 30% do livro, pode te parecer que não está acontecendo nada, justamente por isso. Porque a vida dela é ir pro curso, ficar brava porque o marido não apareceu, e a casa dela tá em obra. Só que é nesse nada que tudo está acontecendo. E depois começam a aparecer personagens secundários. E você começa a se perguntar, eu posso confiar nessa narradora? Eu posso confiar que isso que ela tá me contando tá certo? E aí depois você começa a desconfiar em quem tá em volta, porque uma coisa não bate com a outra. As percepções da Ellen são diferentes de quando a gente começa a ver o que os outros personagens estão falando. E é aí que a coisa começa a ficar boa. Eu não amei esse livro, mas eu gostei. Eu dei 4 estrelas, porque ele é bom no que ele se propõe. Ele é um suspense doméstico, tem aquela história por trás, né? E depois tudo vai se ligando. O que me deixou meio chateada comigo mesma como leitora nesse livro é que mais uma vez eu me vi no lugar de, tipo assim, julgar uma personagem de doida baseada em coisas que estavam acontecendo ali na vida dela. Eu não vou dar spoiler agora, mas assim, o livro me fez até refletir um pouco com relação a algumas personagens que a gente não confia nelas logo de cara, mas por alguns estereótipos, sabe? E eu acho que vale super a pena dar uma chance para essa leitura, principalmente para quem tá de ressaca literária. Aí, gente, o que eu fiz? Continuei lendo policial, suspense. Fiquei ali naquela vibe, porque eu me empolguei. Meu carnaval foi um dos melhores, porque eu fiquei só lendo. Aqui no litoral tava chovendo muito, né? A chuva causou alguns desastres. Então eu saí bem pouco. Não que eu saia no carnaval, mas assim, dessa vez eu não saí mesmo nada. Não fiz nada, nem mercado, essas coisas. E aí deu pra eu ler bastante. Eu acabei descobrindo que o meu ritmo de leitura tá diminuindo porque eu não tenho tempo pra ler. A verdade é essa. Eu gostaria muito de voltar a ter tempo pra ler, mas enfim, eu tava com tempo e aí peguei Natureza Morta, da Louise Penny, que foi 5 estrelas. Eu acho até que esse livro vai ser um favoritado, porque eu terminei com vontade de, tipo assim, reler, sabe? Reler trechos e fiquei pensando na história. Só que eu só não vou reler porque tem outros 4. Ele faz parte de uma série, a série do Inspetor Gamache, que já se tornou um dos meus inspetores favoritos. E, inclusive, a Companhia das Letras criou um selinho para publicação desses livros, que é o Leia Sem Medo. Por quê? Aqui a gente tem sim uma investigação, mas é aquela investigação raiz, feita por um inspetor que, através de observações, através da forma que as pessoas agem, ele vai captando as coisas. É bem aquele estilo Agatha Christie, sabe? Não tem, não tem aquela coisa CSI, de impressões digitais e não sei mais o que. Não, é um policial raiz. E para completar, ele se passa em uma cidadezinha pequena, aonde todo mundo conhece todo mundo, aonde tem vários personagens, várias pessoas para você amar, várias pessoas para você odiar, várias pessoas para você duvidar se eles estão te falando a verdade. E não são personagens nada caricatos, os personagens têm uma profundidade. E assim, tem um casal que um é todo assim, mais pra frente, e o outro é mais retraído. Eles são donos de uma, tipo, mercearia, e aí a gente tem aquele que é o caladão, e aí ao mesmo tempo tem a única negra da cidade, que ela fica ali um pouco ressentida com as pessoas, mas ao mesmo tempo ela é muito querida ali, super bem acolhida, ela é dona da livraria. Essa mercearia acaba sendo um ponto de encontro ali para os personagens e a gente vai observando o dia a dia deles, o que tá acontecendo. Só que, como eles são todos amigos, uma delas acaba sendo encontrada morta na floresta. É a primeira frase do livro, a Jane foi encontrada morta na floresta, e como ali é um lugar de caça e a temporada de caça está aberta, deduz-se que ela levou uma flechada no peito por acidente.
Mas aí a gente descobre que não é bem assim e o inspetor Gamache vai chegar ali então para começar a investigar o que aconteceu com a Jane, que para completar, ela é aquela pessoa que ninguém tem nada pra falar mal dela. Ela é uma professora aposentada. Uma coisa que eu gostei também, os personagens são todos adultos, todo mundo mais velho. Então, a Jane tem 70 e poucos anos quando ela é atingida. Então, tipo assim, quem iria querer matar ela, sabe? Porque, ai, gente, sério, eu mergulhei entre Pines, que é o nome da cidadezinha, e não quis mais sair. Inclusive, eu nem vou ler os outros livros agora, porque eu sei que eu vou querer ler um atrás do outro, então vou guardar para um momento que eu estiver precisando ler uma coisa muito boa. Mas assim, leiam Natureza Morta. Não tem nenhuma cena gráfica, não tem sangue, não tem serial killer, não tem pedaço de corpo, não tem nada. É o típico inspetor que consegue entender o que tá acontecendo e só ali na observação as pessoas acabam se entregando, acabam se denunciando, acabam falando coisas que não deveriam quando são pressionadas. Eu amo esse tipo de livro e eu recomendo muito Natureza Morta. Aí, pra finalizar, como já tava bem no finzinho de fevereiro e eu achei que eu não fosse conseguir ler um livro inteiro até começar março, eu decidi terminar de ler Reino de Cinzas, que eu tava empacada ali em 65%. Também tem projeto aqui da releitura da série Trono de Vidro. Esse não foi uma releitura, era o único que eu ainda não tinha lido. Esse e o penúltimo, se eu não me engano. E assim, eu vou fazer um vídeo com o meu veredito da série inteira, se vale a pena ler, se não vale, se eu recomendo, o que eu achei, mas eu já adianto que esse último livro foi decepcionante, não supriu as minhas expectativas, foi muito chato, eu pensei até em abandonar. Pra mim, essa série oscila demais. A gente começa com ela ótima, né? Trono de Vidro é um ótimo livro, até ali o terceiro é muito bom, mas depois o negócio vai ladeira abaixo e aí depois fica bom de novo. E aí tem livro que a primeira parte é ruim, só vai esquentar na segunda. Esse último, então, é um calhamaço, coisa pra caramba, coisa desnecessária, personagens que não receberam o devido crédito, uma coisa que aconteceu que me deixou passada, assim. No final, é uma grande farofa e você acaba aqui ou tendo que torcer para a farofa continuar acontecendo e ignorar todo o resto, ou você fica muito puta com o que acontece aqui. Pra mim, foi uma decepção. Reino de Cinzas é o 6º ou 7º livro da série Trono de Vidro. É uma série de fantasia, né, pra quem não sabe, que começou muito boa e pra mim, infelizmente, terminou horrível. Mas, graças a Deus, acabei, não vou mais precisar mexer nessa série, não quero ler mais nada da Sarah J. Maas por enquanto. Se ela lançar alguma coisa que me dê vontade de ler, mas por enquanto terminamos aqui e também terminamos com o mês de fevereiro, então com a releitura de Reino de Cinzas. E aí esses foram os livros que eu li em janeiro e fevereiro, eu considerei uma média muito boa de leituras até agora. E agora em março, o dia que eu tô gravando esse vídeo é no dia 3 de março, eu já tô quase na metade de Um Homem Chamado Ove, que foi meu primeiro livro de março. Eu acho que eu vou fazer vlog de leitura, a cada 50% eu vou falando o que eu tô achando dos livros, assim fica até mais fácil pra editar depois. E aí, gente, me conta o que vocês leram, tá? Como que tá as expectativas de vocês para março. Eu espero que eu continue no mesmo ritmo de fevereiro, mas vamos ver, né? Até o momento eu estou amando Um Homem Chamado Ove. Já ri, já chorei, já tô me identificando super com ele, que é um pouco preocupante, mas isso eu conto no outro vídeo. Se você assistiu até aqui, eu espero que já tenha dado um like nesse vídeo e se inscreve também no canal para ver o próximo das leituras de março, que eu espero que venha aí, tomara que seja muito bom de leitura para mim e para vocês também. Não esquece de me seguir nas redes sociais e até o próximo vídeo.